Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, a palavra do Senhor para nós nessa quarta-feira nos fazemos uma grande pergunta para nós. Qual é a imagem de igreja que nós, seja nós pastores, padres, seja agente de comunidade, sejam simples leigos da comunidade, que se apresenta a quem não crê ou pouco crê? Qual a imagem da igreja que nós apresentamos para as pessoas? No evangelho desta quarta-feira, Jesus, em discussão com os fariseus, doutores da lei, ele vai dizer: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor a Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nem nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, nesse evangelho de hoje, Jesus em discussão com os mestres da lei, os fariseus, Jesus questiona a atitude deles, o moralismo exacerbado que eles criaram, né? Um judaísmo cheio de regras, de normas, mas para os outros. Porque Jesus diz: porque vós mesmos não colocais nem a ponta do dedo. Quando Deus, Ele nos dá o mandamento, quando Ele nos manda e fazer alguma coisa, Deus nos dá a graça para que nós tenhamos condições de cumprir este mandamento. O mandamento de Deus não é um mandamento como norma, lei simplesmente. O Senhor ordena, mas Ele nos dá a graça. Humanamente é impossível amar meu inimigo. O Senhor manda que nós amemos o nosso inimigo. Humanamente é impossível. Mas ao mesmo tempo que Jesus diz isso, Ele nos dá a graça. É uma graça que nós temos que buscar. Ou seja, é Deus em mim que faz com que eu cumpra os mandamentos. Por mim mesmo, eu não conseguiria. Eu não consigo. Os fariseus, os mestres da lei são diferentes. Nós muitas vezes dentro da igreja, estamos dentro da igreja, criamos uma igreja moralista, com discurso moralista, cheio de regras, mas para os outros. Para a gente, eu já sou santo, estou dentro da igreja, né? Nós queremos que os outros façam. E quando nós damos uma norma para alguém, se vire, né? O problema é seu, você tem que dar conta de fazer. Então no evangelho de hoje, Jesus vem denunciar essa hipocrisia, essa mentira, o cuidado que nós temos. Qual é a imagem da igreja que nós passamos para os outros? É a pergunta. Para aqueles que não creem em Deus ou pouco creem, qual é a imagem que eu passo na tua casa? Você que está dentro da igreja, você que caminha
né, em algum ministério, algum serviço, qual é a imagem da igreja que você passa para as pessoas da sua casa? Principalmente para os que não creem. Porque dentro da tua casa talvez tenha alguém ou outro que não crê em nada, que não frequenta a igreja, que não quer saber nada. Qual a imagem da igreja que nós passamos? Às vezes, justamente, essas pessoas têm uma aversão à igreja, essas pessoas têm uma aversão ao cristianismo, justamente por causa de nós. Pelo modo como nós vivemos, a hipocrisia que nós praticamos. Impomos fardos pesados nas costas dos outros, mas nós mesmos não queremos carregar. Não queremos nem pôr o dedo de Jesus. Porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Nem com um só dedo. Entendem? A palavra dessa quarta-feira para nós é um questionamento. Como é que nós, e aí vem a pergunta, como é que nós queremos passar esse Cristo para os outros, para que as pessoas não rejeitem? É preciso preocupar-se com amar sincera e concretamente, não impor aos outros fardos que não toleramos. É preciso amar. A imagem da igreja que nós devemos passar para as pessoas, principalmente as que não creem, é de um Deus misericórdia. E é o contrário. Por isso, nesta quarta-feira, diante desta palavra, se nós temos nos comportado, e provavelmente sim, porque a maioria de nós dentro da igreja, começando por mim, a maioria de nós dentro da igreja somos desse jeito. Somos fariseus. E colocamos sobre os outros cargas pesadas que nós mesmos não praticamos, não fazemos. Passamos a imagem de um cristianismo, uma igreja moralista. É lógico que a igreja, né, tem sua teologia moral, mas a teologia moral da igreja não é moralista, um moralismo barato. A teologia moral da igreja é para abrir os horizontes da minha inteligência, para que eu compreenda, né, que o pecado existe e que eu preciso me converter. Não impor sobre os outros. Ó, meus irmãos, que a santa palavra, que o santo evangelho de hoje provoque em nós, na nossa oração pessoal, esse desejo. E acima de tudo, pedido de perdão a Deus. Façamos hoje o nosso pedido de perdão por tantas vezes impor sobre os outros pesadas cargas, quando nós mesmos não estamos e não cumprimos. Agradeçamos a Deus, porque no seu infinito amor, ao mesmo tempo que Ele coloca para nós os seus mandamentos, Ele nos derrama a graça para que nós tenhamos condições de cumprir esses mandamentos. Peça ao Senhor. Peça hoje a graça a Deus. Paulo, na carta aos Gálatas, hoje, na primeira leitura, ele faz uma diferença entre os frutos do Espírito e as obras da carne. Ele vai dizer: são bem conhecidas as obras da carne. Se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. As obras da carne são bem conhecidas. Aí Paulo enumera: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, intrigas, discórdia, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Paulo diz: sobre essas coisas eu vos previno. Aqueles que a praticam não herdarão o reino dos céus. Quem vive dessas práticas? Mas aqui,
Não é para a gente usar essas coisas para jogar nos outros. É em mim. É para mim. Quanto os frutos do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Quanto a essas coisas, não existe lei. Vejam que, ligado ao Evangelho de hoje, a primeira leitura dessa quarta-feira nos alerta. Se vivemos no Espírito, já não estamos mais sujeitos à lei. Portanto, as obras da carne são muito claras. E é a elas que nós devemos evitar e fugir e se arrepender. Porque se continuarmos a praticá-las, não herdaremos o reino dos céus. Mas muitas vezes, as obras da carne só nos servem para a gente apontar para os outros. Nós mesmos somos incapazes de viver. Peça ao Senhor nesta manhã. Peça ao Senhor diante deste Evangelho. Senhor, arranca de mim todo espírito de hipocrisia. Te peço perdão, Senhor, por tantas pessoas que rejeitam a Ti, rejeitam a igreja, por causa do meu comportamento, das minhas atitudes, até do meu moralismo. Do meu moralismo. Tantas vezes, Senhor, eu fui puritano dentro da igreja, na minha família, no meu trabalho. O puritanismo reinou em mim. Senhor, eu te peço perdão. Obrigado, porque a Tua palavra, o Evangelho de hoje, me denuncia, me desmascara. Obrigado, Senhor, porque me dás a Tua graça, o Teu Espírito, para que eu viva os frutos do Espírito. O Senhor não impõe sobre mim, simplesmente, e me obriga a obedecer. O Senhor me impõe, me propõe, e derrama sobre mim o Teu Espírito. Porque é o Teu Espírito em mim que realiza essas coisas. Por isso eu te peço, envia sobre mim o Teu Espírito Santo, para que o espírito de hipocrisia se aparta de mim, e que eu possa ser canal, especialmente neste mês missionário que estamos vivendo com a igreja. Eu seja, Senhor, instrumento Teu, para que Tu chegue aos corações humanos, chega aos corações carentes, necessitados de salvação. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Uma boa quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.